Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado da última aula, onde nós estávamos falando sobre a corresponsabilidade e sobre a cooperação e sobre o quanto nós não devemos ser autossuficientes, egoístas, individualistas, né? A gente tem que ter um olhar mais coletivo e cooperativo, e nós falamos também das características da nossa sociedade, do nosso país, da nossa cultura, de que realmente ela é muito mais individualista e egoísta do que outros países que não são ocidentais, que são orientais, né, que pensam mais no coletivo. Aí nós vamos dar continuidade decifrando os códigos da inteligência para conquistar a cooperação. Como é que a gente consegue conquistar essa cooperação, né? Então, o que essa imagem lhe faz pensar? Você está vendo o quê? Você está vendo um tubarão, que é um peixe temido nos sete mares, é o predador dos mares, né? E você está vendo um cardume, um cardume de peixinhos pequenininhos, mas todos juntos. E a imagem está mostrando a vocês que provavelmente, se todos os peixinhos se unissem, e isso deve acontecer muito, né, nesse habitat que é o fundo dos mares, dos oceanos, muitas vezes eles se unirem para poder evitar que sejam engolidos pelo tubarão, que é um ser temido nos mares, né? E que a união faz a força, que todos juntos ali podem se tornar um peixe maior do que o tubarão. A imagem, ela retrata isso. Então, nós queremos que fique clara essa imagem, a analogia de que quanto mais unidos, quanto mais desenvolvermos atitudes coletivamente, a possibilidade das coisas darem certo é muito maior do que eu agindo individualmente, né? Do que eu fazendo as coisas sozinhos. Então vocês vejam aí abaixo esses dois balõezinhos que diz o seguinte: cooperação é o mesmo que colaboração, ou seja, trabalhar em conjunto, uma ou mais pessoas objetivando um bem comum. Quais são os códigos da inteligência que temos que desvendar quando pensamos na cooperação? Então vocês veem aí, ó, duas peças de quebra-cabeça e que imagine você jogando um joguinho de quebra-cabeça normal, natural. Se eu for montar sozinha, eu vou demorar um tempo, né? Porque eu tenho que pensar, encaixar e tudo. Mas será que se eu convidar mais dois colegas ou três para a gente montar um quebra-cabeça, a gente não vai conseguir montar mais rápido do que uma pessoa sozinha? É a resposta muito óbvia, né, gente? Várias mentes pensando juntas, pensam melhor, com toda certeza. Então, às vezes até nas atitudes individuais que muitas vezes temos que tomar, ouvir o que os outros dizem, que tem mais experiência do que a gente, vale muito, sabe? Vale muito mesmo. Então, nós temos aí é, essa mensagem inicial de que a união realmente faz a força. A gente parece assim que é um jargão, né? Uma coisa meio piegas, no sentido de, todo mundo fala isso, enfim. Mas realmente é verdade. Muito simples, qualquer trabalho que você for desenvolver em conjunto, ele vai ser muito mais bem elaborado, porque tem várias cabeças pensando, e elaborado de uma forma mais rápida, às vezes, do que você fazendo só. Faça um trabalho em grupo. Tem gente que enrola? Tem. Mas se o outro estivesse trabalhando, se todo mundo estivesse dentro a sua participação, as coisas fluiriam muito melhor. E a pessoa que deixa de impactar ou de participar, ela não impacta no grupo? Impacta. Você fica chateado porque o outro não contribuiu, porque você praticamente fez só, você, outra pessoa, os outros que estavam lá enquanto o grupo não fizeram. Então veja bem, quando você deixa de fazer a sua parte, vai impactar na vida do outro sim, tá certo? Então, aqui são códigos da inteligência que vão ser relevantes para que a gente seja um ser mais cooperativo, né? Então, ele dá aqui alguns exemplos, ó. Expor e não impor suas ideias.
Tem gente que gosta demais de impor suas ideias, que quer a todo custo que somente o que ele fala seja acatado. No entanto, vale muito mais você expor a sua ideia. Você, gente, eu tenho essa ideia aqui. O que vocês acham? Todos concordam? E a gente não pode se chatear se de repente você der a ideia e alguém não acatar. Porque pode ser errado? Pode. Por exemplo, um grupo vai pensar em alguma forma. Eu vou trazer para os dias de hoje, porque ontem eu assisti No Limite e eu estava vendo lá a prova que as pessoas tinham que abrir os baús com cadeados. Uma equipe usou uma estratégia e outra equipe usou outra estratégia. Na equipe que usou a estratégia de, com a mesma chave, tentar abrir todos os baús, essa equipe terminou sendo mais rápida do que aquela que experimentou todas as chaves primeiro num baú e depois foi fazer a mesma coisa com o outro. Por quê? Porque perdeu mais tempo. E aí, quem deu essa ideia? O grupo pensou nessa ideia. Claro que aqui pensou na ideia de abrir todas as chaves, né? Usar todas as chaves para abrir um baú, pensou que fosse dar certo. Só que perdeu mais tempo, não deu certo. E aí, por conta disso, você vai criticar o grupo todo? Ah, tua ideia foi errada, foi ruim, não sei o quê. Não, é uma coisa que tem que ressignificar, tem que pensar novamente, tem que dizer, usamos a estratégia errada, mas foi válido, a gente experimentou para ver como é que poderia ser. Então, a gente tem que expor as ideias, elas podem ser acatadas ou não, e se não forem, não tem problema. Em outra oportunidade se usa a sua ideia. E a gente não tem que ficar com raiva disso, e tampouco a gente tem que criticar a ideia do outro porque não deu tão certo assim. A gente tem que testar antes, ninguém sabia, né? De testar. Então, respeitar as diferenças. Mais uma vez. Olha, gente, eu vou colocar uma fala aqui que pode até parecer polêmica. Nós temos as orientações sexuais na sociedade. Nós temos pessoas que são heterossexuais e as pessoas que não são heterossexuais. E dentre os que não são heterossexuais, hoje em dia existe uma gama de pessoas, né, que são chamadas de LGBTQI+. Essa minha fala não é uma fala de incentivo nenhum a nada, tá certo? Que fique bem claro isso. Não estou incentivando ninguém a ser ou deixar de ser o que se é. Porque as pessoas, elas são como elas são. Elas nascem como elas nascem, e elas são aquilo que elas nascem. Ninguém vira homossexual. As pessoas nascem assim. Ninguém vira heterossexual. A pessoa nasce assim, tá certo? Então, eu não entendo o porquê das pessoas terem que concordar ou terem que discordar disso. Ah, eu não concordo com o casamento homossexual. É você que está casando com um homossexual? Você está sendo obrigada a casar com um? Se não é, por que você tem que discordar? Por que você tem que achar ruim isso? Pare um pouco para pensar. Ah, é porque a minha igreja diz isso, tem na Bíblia. Gente, olha, a gente não pode mais discordar de uma coisa que não diz respeito à sua vida nesse sentido, porque é algo que não depende da escolha do outro, não é? É tipo assim, a pessoa pode até ser homossexual, mas desde que ela não se relacione com o outro, tá tudo bem. Mas, gente, o que é que isso vai interferir na sua vida? Então, eu não posso simplesmente discordar do que o outro quer, nesse sentido, porque não sou eu, né? Então, eu não sou eu, não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver comigo. A outra pessoa não está fazendo mal nenhum a mim.
Então a gente tem que respeitar as diferenças. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é algo que tem sido tão difícil hoje em dia, tão complicado. E eu vou expor para vocês, eu nem precisaria. Eu sou heterossexual, eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho uma família, e a gente vive com respeito, e a gente vive tentando respeitar as diferenças dos outros. Não é assim que eu tenho educado os meus filhos, né? Eu tenho a minha religião, juntamente com a minha família e tudo, mas eu não vou jamais chegar e dizer, olha, isso que você está fazendo é errado, eu não concordo com o que você está fazendo, porque isso não faz parte do que está na minha religião não diz isso. Eu não tenho, gente, esse poder, eu não posso fazer isso, tá certo? Então a gente tem que respeitar as diferenças. Eu apenas estou falando do respeito. É, eu não estou incentivando aqui, pelo amor de Deus, ninguém a nada, tá certo? Só falando do respeito. E eu tenho que saber ouvir. Também são códigos da inteligência para se tornar um ser cooperativo. Tem gente que gosta muito de falar, dar suas opiniões, mas não sabe ouvir. A mamãe sempre dizia que nós temos dois ouvidos é para escutar mais e uma boca só para falar menos. Porque a gente não sabe ser bom ouvinte. A gente precisa aprender a ser bom ouvinte, tá certo? E a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. É a velha e conhecida, que está tão em voga essa palavra, empatia. Enquanto eu não tiver essa capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa, do que ela está sentindo, do que ela está passando, do porquê dela agir às vezes de uma forma que não é bacana, eu vou estar sempre julgando o outro. Eu vou estar sempre apontando o dedo para o outro. E eu estou falando disso porque a gente vive momentos terríveis na sociedade, principalmente na internet, nas redes sociais. As pessoas criam uma raiva, um ódio tão assim gratuito do outro, sem nenhuma necessidade. Basta a pessoa discordar de você, basta não simpatizar com a pessoa, pronto. Aí eu já destilo o ódio, a raiva, eu nem conheço a pessoa direito. Eu nunca nem falei com ela. Eu ouço os ídolos na internet agora, sim. As pessoas que você segue no Instagram, no Twitter, enfim, são pessoas que você idealiza, você nem conhece a pessoa direito, você não sabe nem como é que ela realmente é. Às vezes é até difícil a gente conhecer as pessoas que a gente convive mesmo de perto, imagina de longe, porque a gente só vê momentos, flashes da vida da pessoa ali naqueles stories, a gente pensa que conhece a pessoa. Não é assim, gente. E aí, do nada, sai uma fofoca na mídia, sai não sei o quê. Eu já tenho raiva, vou lá detonar. As pessoas têm que aprender a separar essas coisas. Por exemplo, eu sou a favor de votar em um determinado candidato, o outro não é. Ah, porra, ele é burro, ele é idiota, eu não tolero essa pessoa, não quero nem acordo. Gente, as coisas não são assim, não funcionam assim. Eu tenho que ter inteligência emocional para separar as coisas, tá certo? Então, é muito importante também um código da inteligência isso. Então, saber usar o tom de voz acolhedor. Até para falar as coisas, eu preciso saber usar a minha voz. Tem gente que tem muita gente que diz assim: "Ah, não foi o que ela disse, foi como ela falou, foi como ele falou". Não foi o que ele falou, foi a forma que ele falou. E isso é verdade. Até quando eu quero conversar alguma coisa com alguém, sério, às vezes eu quero chamar a atenção porque uma coisa não foi bacana, não foi legal, até dentro da sala de aula, ou fora dela, na escola, no trabalho, em casa. O jeito, o tom de voz que eu uso, ele é muito importante, ele importa muito. Eu não tenho necessidade de estar gritando as pessoas, falando, brigando. Às vezes eu preciso ser um pouco mais incisiva, mas não sempre. Então, até isso importa na vida da gente, tá certo? Então, saber respeitar o ponto de vista do outro está muito relacionado a aprender a se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, né? Porque eu tenho que saber que existem diferenças e também relacionado com essa questão de diferenças.
Então, respeitar as diferenças. Então, saber que existe diferenças, saber respeitar o ponto de vista do outro. Ninguém é obrigado a pensar igual a mim. Ninguém é obrigado a pensar igual. Então, é preciso haver esse respeito, tá certo? Saber ceder, ou seja, nem numa relação, principalmente, uma relação de amizade, de carinho, de afeto, numa relação amorosa. Eu tô namorando uma pessoa, eu tô casada com uma pessoa, eu trabalho com essa pessoa. Nessas relações interpessoais, a gente tem que aprender a ceder. As coisas nem sempre vão ser do jeito que eu quero. Então, mas isso tem que ser de ambos os lados. Não adianta numa relação só um ceder e o outro nunca. Tem que haver uma troca, tá? Às vezes vai prevalecer a vontade de um e às vezes vai prevalecer a vontade de outro, para que as coisas se equilibrem, né? Tem que ser assim. Nas relações familiares também. Enfim, todas as relações sociais. E saber acolher. Gente, não tem nada melhor no mundo do que você se sentir acolhido, se sentir respeitado, se sentir amado, se sentir abraçado, tá certo? Então, saber acolher é uma coisa maravilhosa, é um gesto de amor, sabe mesmo, de compaixão, de doação, de amizade, sabe, de tudo. Então, a gente precisa ser uma pessoa acolhedora, a gente precisa aprender a ser, e todos esses códigos de inteligência aqui para sermos pessoas cooperativas e para sermos pessoas que praticam a corresponsabilidade inevitável, eles são perfeitamente aprendíveis, tá? A gente pode aprender tudo isso aqui, vem falando, tá certo? Jovens Heróis, grupos de estudante, une tecnologia, internet e corresponsabilidade inevitável. Aqui eu vou falar para vocês de um exemplo, né? Que esse exemplo aqui que foi desenvolvido, eles botaram o nome de ajuda ativa, né? Foi uma ideia que eles tiveram na UFT, né? Que é a Universidade Federal de Tocantins. Que eu vou falar, dar uma lidinha para vocês. O símbolo são mãos juntas aí sobrepostas, né? Mostrando essa questão da cooperação, do companheirismo. O nome do projeto é Ajuda Ativa. Então, não é incrível como podemos ajudar, ou quando podemos juntar tecnologia, internet e corresponsabilidade inevitável? Então, hoje em dia, diversos aplicativos são criados para nos auxiliar a mudar o mundo para melhor. Um exemplo disso é a proposta de um grupo de estudantes da Universidade Federal do Tocantins, UFT, e do Centro Universitário Luterano de Palmas, UBRA. Eles venceram a etapa estadual e representaram Tocantins na fase nacional do Desafio Universitário Empreendedor, que se chama DUI, evento organizado pelo SEBRAE. Juntos, desenvolveram o projeto Ajuda Ativa, ferramenta inspirada em causas sociais, ambientais e humanitárias, com o slogan Direcionando recursos a quem mais precisa. Os empreendedores sociais produziram uma plataforma de uso simples e prático, aplicativo e site, né, com o objetivo de unir instituições e fundações sem fins lucrativos a toda e qualquer pessoa que se disponha a colaborar com a causa, seja em forma de trabalho voluntário ou de doações. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram esse site e lançaram um aplicativo de celular. E aí, as pessoas que quiserem trabalhar voluntariamente com essas causas, ou mesmo doar financeiramente para essas causas, eles podem entrar nesse site ou baixar o aplicativo, e aí o trabalho todo será desenvolvido para ajuda humanitária, não é? Como vocês puderam ver aí, ajuda ambiental, causas sociais, né? Que são coisas muito relevantes. Então, se você gostou dessa ideia, você gostou da ideia, você pode pesquisar mais, né? Procure mais sobre ela na internet. Há um vídeo em que os estudantes exlicam essa iniciativa, né? Aí tem um endereçozinho aí para vocês podem ver, tá certo? E entrar para quem quiser tiver curiosidade para saber mais a respeito, né? Dessa campanha aí, que tem o nome de Ajuda Ativa.
Aqui, Inteligência Sem Fronteiras, ó. A Cecília Meirelles. Cecília Meirelles escreveu que no Ministério do Sem Fim, equilibrar-se um planeta. E no planeta, um jardim, e no jardim, um canteiro, e no canteiro, uma violeta, e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de um borboleta. A asa de uma borboleta. É um poema de Cecília Meirelles, mas que, se você for analisar, ela trata do todo para o menor. E que tudo está integrado nessa natureza, nessa sociedade, né? O planeta, um jardim, o canteiro do jardim, uma violeta, que é uma flor, e nessa flor, uma borboleta que fica o dia inteiro lá. Então, a nossa sociedade, ela é assim, ela é toda interligada. Ela podia ter usado o planeta, um país, um bairro, uma comunidade, uma rua, a sua casa, a sua família, os seus filhos, ou, se não fosse a sua casa, a sua escola, a sua sala de aula, o seu grupo, você. E é assim que as coisas se tornam integradas e sempre cooperativas. E essa aqui é a tarefa de casa, gente, que está aqui, está no livro e vai também para casa para que eu possa receber. E vocês vão responder para me mostrar aqui que vocês vão fazer esse desafio em casa, que é: vamos exercitar a corresponsabilidade trabalhando para provocar mudanças positivas ao nosso redor. Então, nesse desafio para casa, sua missão será, durante esta semana, contribuir para que uma tarefa em grupo seja realizada de maneira mais prazerosa. Coopere, elogie, incentive. Enquanto eu estiver cumprindo o desafio, observe a reação das outras pessoas do grupo e perceba como você se sente. Observe a fluidez do trabalho e anote suas impressões aqui. Então, essa é a tarefa dessa semana, dessa aula. Vocês, não estou saindo agora, não estou indo para lugar nenhum, estou só na minha casa, ou às vezes vou para casa da minha avó. O que é que você faz lá? Você ajuda de alguma forma? Você nunca fez nada disso, mas você vai fazer essa semana. Então, eu nunca lavei louça. Eu vou pegar essa semana todinha e vou dizer para minha mãe: mamãe, pode deixar que a louça do jantar, ou do almoço, do café, não sei, eu lavo. Ou, não, você já lava a louça. Mamãe, mas eu vou agora arrumar esse canto aqui da casa. Eu vou todo dia. Quem vai fazer isso aqui, não se preocupe com isso aqui, não. Pode deixar aqui, eu que vou tomar de conta. E pode ser qualquer coisa que você não tem costume de fazer e que você vai fazer, tá certo? Ou então, quem sabe até um gesto de carinho. Você não tem costume nenhum de abraçar e nem beijar ninguém. Nem de pedir a bênção, nem de falar, nem conversar. Ou fazer uma oração. Você nunca faz com sua família. Então, pode ser diversas coisas. Desde uma tarefa de casa, né? Que todos podem fazer. Como uma oração, como um carinho, um afeto na família. Qualquer coisa que você não tenha feito ainda, que você vai fazer, e você vai tentar impactar na vida dessas pessoas para ver o que é que elas vão, como é que elas vão reagir, para ver como é que você vai se sentir. E você vai anotar aqui, ó, para tornar o trabalho em grupo mais prazeroso. Então você fez o quê? Eu chamei todos da minha casa para orarmos juntos na hora da refeição. E você vai repetir isso a semana toda. Ou eu disse para minha mãe que quem ia lavar as louças durante essa semana, todo dia do jantar ou do almoço, era eu. E você vai cumprir isso. Se for outra escolha, eu prometi que eu vou beijar meus pais ou minhas irmãs todo dia, cumprimentar com afeto e com carinho, antes dele ir trabalhar ou de sair de casa. Então pode ser o que for. Eu vou gomar a roupa essa semana, eu que vou lavar. Você tem que tomar uma atitude diferente. Aí depois disso você vai botar a reação das pessoas a partir dessa sua atitude. Foi como? Aí você vai contar o que as pessoas acharam disso aí. Se alguém comentou alguma coisa, se alguém disse alguma coisa. E depois disso você vai dizer como você se sentiu durante a realização disso, tá certo? Então essa vai ser a tarefa de casa.
Eu quero ver, eu estou muito curiosa para ver o resultado disso, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.